inscritos entrarem, né? Que eu mandei o e-mail aí faz pouco tempo, então vamos esperar a galera ir entrando. Nós temos uma pessoa aqui. Mandem as suas dúvidas no bate-papo aqui no chat, né? Agora estamos online, estamos ao vivo. Certinho? Então vamos lá. Esperar mais um minutinho. Nós teremos então uma horinha aí, tá? Pra gente conversar. Hoje eu tem até uma lousa aqui atrás de mim para eu conversar um pouco com vocês sobre o assunto de hoje. Eu vou explicar um pouco para você por que é importante tomar água, qual que é a importância da água, principalmente para a reeducação alimentar, principalmente para a perca de peso, né? Que eu acredito que é o nosso foco aqui hoje. E, galera, vamos lá então. Bem-vindos oficialmente à segunda semana Menor Peso. Quero agradecer a todos vocês que se inscreveram, agradecer a todos vocês que mandaram seus e-mails, mandaram as suas dúvidas, né? Peço perdão aí novamente pela semana passada. O YouTube travou a gente em muitas coisas, mas nós decidimos fazer dessa forma para poder ficar melhor para vocês, tá? Para poder ajudar vocês também em diversas formas de acesso, né? É melhor ter a forma de acesso, então nós estamos fazendo aqui tudo ao vivo, tá bom? E hoje o nosso tema é sobre água. Nós iremos conversar um pouquinho sobre água, tá? Vou explicar para vocês o que é esse monte de rabisco aqui atrás de mim, tá bom? E vocês podem mandar as dúvidas aqui. O legal de nós estarmos ao vivo é porque você pode mandar a sua dúvida aqui para mim no chat mesmo, no chat direto que eu vou ver, tá bom? Então, no final da nossa aula, eu vou ir vendo as perguntas de vocês, tá? E são perguntas sempre relacionadas à aula que nós estamos tendo, tá bom? Então, hoje a gente vai conversar sobre água, né? E eu tenho certeza que você sempre ouvia aquela frase, né? Nós temos que tomar 2 litros de água por dia. É o nosso ideal, Amanda. E realmente, né? Nós temos que tomar 2 litros de água por dia e a gente vai entender o porquê, da onde que vem esses 2 litros de água por dia, certo? E também, hoje nós vamos aprender quais são os benefícios e os malefícios. Os benefícios de você tomar água e os malefícios de você tomar água em excesso e talvez também os malefícios de você não estar tomando água, né? Então, hoje a gente vai conversar sobre isso. Vamos começar, então, conversando um pouquinho aqui sobre a água, sobre os benefícios da água. Vou até peguei minha garrafinha de água para deixar aqui perto de mim. Deixa eu pegar ela aqui. Até peguei a minha garrafinha de água para não esquecer de tomar água, né? Uma dica que eu tenho para vocês: nunca se esqueça de tomar a sua água. Pega uma garrafinha, deixa sempre perto de você, na sua bolsa, na sua mochila, onde você for, porque isso daqui é um lembrete para você tomar água, tá bom? Então vamos lá, gente. Por que a gente tem que tomar água? Qual que é a maior importância da água? Acredito que vocês todos já ouviram falar sobre a hidratação, né? O que é a hidratação? A hidratação ela é uma forma de você repor água do organismo. Então, quando as mulheres loiras, por exemplo, né, vão fazer o cabelo, as mulheres vão ficar loira, o cabeleireiro sempre fala, né? Faça hidratação. Significa que precisa repor a água dos fios do cabelo, porque o cabelo com água oxigenada, o cabelo loiro, ele acaba perdendo a água dos fios e acaba ficando aí bem desidratado, certo? Então, a importância da água para o nosso corpo é assim também, tá bom? Da mesma forma que o nosso cabelo ele fica desidratado e fica parecendo uma vassoura, né? Como dizem por aí, a nossa célula também fica desidratada. E olha, eu até fiz uma anotação bem grande aqui, depois eu vou explicar para vocês. Não sei se vocês conseguem ver, né? Mas eu deixei uma anotação bem grande e eu expliquei. Não é para você sentir sede, porque a sede já é um sinal de desidratação, tá bom? Então o foco é que você nunca sinta sede, de verdade. E lembrando também que a água está presente em todos os lugares. A água está presente também nos alimentos que nós consumimos, a água está presente nas frutas, nos legumes. Por isso que é importante também a gente se alimentar bem, porque nesses alimentos
nós temos água, né? Tem água também nos alimentos, no nosso corpo sabe retirar a água dos alimentos, tá? Gente, a água, ela é assim, ela é um dos, a gente pode ficar assim sem comer. A gente pode ficar sem comer, mas a gente não pode ficar sem beber água. Sério. Eu vi uma pesquisa que falava assim que um ser humano aguenta ficar sem comer pelo menos de 30 a 40 dias, dependendo do ser humano. Mas sem água você não consegue sobreviver nem 5 dias. Olha só que coisa doida. Sabe por quê? O nosso corpo, ele é 60% a 70% de água. Então, o nosso corpo tem mais água do que tudo. O nosso corpo precisa de água, tá bom? O nosso corpo precisa de água. Então, gente, a água, ela regula as funções do organismo. Nós temos alguns sais minerais dentro de nós, conhecidos como eletrólitos. Anota aí, os eletrólitos são alguns sais minerais do nosso organismo e a água, ela ajuda a regular isso quando está tudo desregulado, tá bom? Então, a importância da água é extremamente gigantesca aí. Já falamos da hidratação do nosso corpo. A nossa célula também precisa ser hidratada. Lembra que sempre que você está com sede, já é um sinal de desidratação. Quando você ouvir a palavra desidratação, lembra do cabelo de uma mulher loira que acabou de sair, não que acabou de sair do salão, mas o cabelo de uma mulher loira que faz muito tempo que ela não faz hidratação do cabelo. Lembra que o nosso corpo também fica desidratado. Gente, uma coisa muito importante também sobre o consumo da água. Ajuda a evitar diversas doenças renais, tá? Para quem não sabe, os rins, ele funciona como um filtro para nós. Então, tudo que a gente se alimenta no final da nossa digestão, vai ter uma aula aí durante essa semana que eu vou explicar a fisiologia do alimento, né? Que ele entra pela nossa boca, passa pela faringe, desce pelo esôfago, cai no estômago, enfim, e aí ele vai para o intestino delgado, intestino grosso e até ir até o ânus e ele ser excretado do nosso corpo. O rim, ele serve como um filtro para nós. Então, quando a água passa no rim, o rim ele acaba sugando tudo. Os rins ele faz todo tipo de absorção final, né? Tudo que o nosso corpo ele é uma máquina muito assim que quer poupar. Nosso corpo ele sempre vai pensar qual que é a melhor maneira de ele extrair algum tipo de mineral ou algum tipo de vitamina dos alimentos o máximo possível que puder. O nosso corpo ele sempre vai pensar assim: eu preciso extrair o máximo que eu puder desse alimento. Eu preciso extrair o máximo que eu puder. E aí, os rins, ele faz isso. Ele faz isso e faz isso através da água. Uma coisa muito interessante que eu nunca esqueci, quando eu estava no período de faculdade, eu lembro que eu fiquei os 4 anos assim de faculdade sem tomar refrigerante, sem tomar suco de caixinha, eu só tomava água. Só que eu tomava muita água. E aí, para vocês entenderem melhor, a cor da urina ela está muito relacionada com a quantidade de água que nós tomamos. Por exemplo, a primeira urina que nós temos do dia, ela é a urina mais escura. Por que, que ela é a urina mais escura? Porque você dormiu à noite, você ficou ali de 8 a 9 horas, talvez dormindo, e principalmente, você não tomou água nesse momento. Algumas pessoas não acordam de madrugada para ir ao banheiro, então você ficou ali 8 horas direto sem tomar água, 8 horas direto sem se alimentar, 8 horas direto dormindo. O que acontece com o seu corpo quando você acorda? Você tem muita vontade de fazer xixi, de ir ao banheiro. Então você vai lá e vai ao banheiro e você com certeza já reparou que a cor da sua urina é uma cor bem escura. Por que, que é uma cor bem escura? Justamente porque você ficou sem tomar água durante a noite inteira. Quando, ao passar do dia, você vai tomando água, o que acontece com a cor da sua urina? Ela vai ficando mais amarelinha, ela vai ficando um amarelo claro, ela não fica tão amarelada quanto estava no começo do dia. E o que acaba acontecendo? Quando a gente toma muita água, nesse período que eu estava tomando muita água, eu comecei a perceber que eu estava indo ao banheiro,
e a minha urina estava saindo transparente. Pois é, estava saindo transparente. E eu comecei a achar aquilo muito estranho. E eu acabei perguntando para uma professora minha da faculdade. Eu falei, professora, olha, tá acontecendo isso, né? Abri lá com ela. E ela falou: você está tomando muita água. Quando a sua urina chega a ser transparente, significa que a água que você está tomando é a água que está saindo. Ou seja, o seu corpo não está mais absorvendo nem a água que você tomou, que você está tomando. Por quê? A água que você tinha que tomar, o seu limite de água diário, você já consumiu. Então, o que o seu corpo está fazendo agora está só excretando. Essa água que você tá consumindo está sendo excretada. Então, o correto, gente, é a nossa urina ficar com uma cor amarelo clarinho, tá? Não pode ficar aquele amarelo do início do dia e também não pode ficar um amarelo transparente, tá bom? Ela tem que ficar um amarelinho clarinho, certo? Água demais faz mal. Assim como tudo nessa vida faz mal, água também demais faz mal. Uma coisa muito legal sobre a água também, que agora a gente vai entrar na parte aí do menor peso, né? A água, gente, ela tem um poder gigantesco de trazer uma sensação de saciedade para nós. O que significa isso? Eu fiz um post recentemente lá no Instagram falando sobre a diferença da fome e da vontade de comer. E eu sempre digo para os meus pacientes, para as pessoas que passam comigo, né? Toma água. Quando você tá com fome, se você comeu, sei lá, você almoçou ao meio-dia, deu 1 hora da tarde, 1h30, você já tá com muita fome. Será que é fome mesmo ou será que você tá com vontade de comer alguma coisa? Toma água. Porque quando você toma água, o fato do seu estômago ficar inchado é uma sinalização para o seu cérebro que já tem alguma coisa ali. Então ele começa a liberar sinais dizendo assim, então, ok, já tem alguma coisa no estômago, eu já posso fazer a digestão normal. Então, o que acontece? A água, gente, ela tem 0 quilocalorias. A água tem 0 quilocalorias. Então, a água, ela não é calórica. Ela não é um componente que traz caloria. Então, isso é muito interessante. Então, a água colabora demais para a perca de peso e para a sensação de saciedade, tá bom? Então, é importante demais vocês tomarem água. Outra importância também da água, gente, o funcionamento do intestino, tá? É extremamente importante você ligar a água com as fibras, né? Você com certeza já ouviu falar, tem que consumir fibras na hora do seu almoço, tem que consumir fibras, você que tem o intestino preso, o intestino preguiçoso. Tem que consumir fibras? Sim, mas nada adianta você consumir fibras se você não tomar água. Então a água, ela ajuda a regular o intestino. Tá bom? E agora eu quero falar com vocês aqui, explicar sobre essa aula, esse aulão que eu fiz aqui. O Thiago fez uma pergunta aqui para nós. Assim que, quando a gente chegar no final, pode ir mandando as perguntas para vocês todas aqui, para a gente não sair do foco da nossa aula. Como eu disse lá na live do Instagram, nós iremos tirar uns minutinhos da nossa aula no final para poder responder todas as perguntas, tá bom? Então vamos lá. Eu fiz aqui, gente, talvez a câmera esteja ao contrário e eu não consiga. Se tiver alguma dúvida, vocês me perguntem, tá? Mas a água, ela tem existe um sistema no nosso corpo chamado sistema tampão. O que é um sistema tampão? Tudo em nosso corpo causa um estresse, tá? Então, a partir do momento que você tá com fome, gera um estresse para o seu corpo. O seu corpo ele vai ficar preocupado em querer ter um alimento. Então, o estresse na fisiologia, na biologia do corpo, é tudo que sai do seu equilíbrio, do seu funcionamento normal. Então, quando você está resfriado, você está gerando um estresse oxidativo para o seu corpo. Quando você tem uma dor de cabeça, você está gerando um estresse para o seu corpo. Quando você está muito apertado para ir ao banheiro, isso está gerando um estresse para o seu corpo. Então, tudo que tira o seu corpo do equilíbrio, tá? É porque você tem um estresse. Quando você está dormindo, tem um pesadelo ou tem um sonho meio estranho, isso também gera um estresse psicológico ou estresse para o seu corpo. Porque quando você está dormindo, você não está morto, né? Os seus órgãos, os seus hormônios, eles continuam funcionando normalmente. Então, tudo em nosso corpo que sai do equilíbrio dele
gera um estresse, tá? Então, o estresse, ele acontece todo o tempo todo no nosso corpo. E o nosso corpo, ele precisa regular isso. O nosso corpo, como eu disse aqui, ele é uma máquina totalmente assim. Eu preciso manter o padrão. Eu preciso fazer de tudo para pegar todas as energias, todas as vitaminas desse alimento que fulano está ingerindo, que a Amanda está ingerindo. Eu preciso pegar o máximo do alimento e eu preciso regular o organismo. Eu preciso deixar ele ok. E como que funciona? O nosso corpo tem um sistema chamado sistema tampão, que é o sistema do pH, tá? Aqui eu escrevi pH, potencial de hidrogênio, tá? Isso daqui, gente, o potencial de hidrogênio é o que vai definir se aquele ambiente ali, ele é ácido ou ele é alcalino, tá bom? Ou ele é neutro, tá? E a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Um ambiente ácido, o que você lembra? Você lembra, talvez, de coisas ácidas. Você lembra de uma fruta, como, por exemplo, o limão. Você lembra do estômago. O estômago, ele é um ambiente totalmente ácido. E o alcalino é aquilo que não é ácido, por exemplo, bicarbonato de sódio. Talvez você já deve ter ouvido falar sobre isso. Alguns produtos de limpeza são mais alcalinizados e menos acidificados, tá bom? E a água, gente, ela é o único componente do mundo que tem o pH neutro, tá? Infelizmente tá ao contrário aqui para a câmera, mas a água, ela é o componente assim que ela tem o pH neutro e ela tem a capacidade de regular todas as funções do nosso organismo. Todas, transporte de oxigênio, transporte de hormônio, a digestão, tudo que acontece, ligações de neurônio, tudo que acontece em nosso corpo bioquimicamente falando, fisiologicamente falando, a água, ela tá ali H2O, que é a molécula da água, né? Que são duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. H2O é a fórmula química da nossa água. Então, nós temos o potencial de hidrogênio aqui atrás de mim e eu numerei, né? Nós temos uma escala de pH e a escala de pH ela vai do 1 ao 14, tá? Ela vai do 1 ao 14, sendo o ambiente 1 o mais ácido e o 14 o mais alcalino. E o 7 o neutro, que eu escrevi aqui embaixo, neutro para vocês. Então, o que nós temos no meio ácido? O limão, por exemplo, gente, o pH dele é 2, então ele é extremamente ácido. Do 1 ao 6, como vocês podem ver, é um ambiente ácido. Do 8 ao 14 é um ambiente alcalino, tá bom? O nosso estômago, por exemplo, nós temos um ácido chamado ácido clorídrico, que ele é produzido dentro de nós, né? Ele é um ácido totalmente corrosivo. Dentro do nosso estômago, nós temos uma película protetora que impede que esse ácido tenha contato diretamente com a parede do tecido muscular do estômago, tá bom? Por exemplo, a doença gastrite, ela é uma doença que é um rompimento dessa barreira, por isso que a pessoa sente muitas dores de estômago. Mas, enfim, o estômago, o pH dele é 1, então ele é totalmente ácido. Os remédios, né, que são para controlar a acidificação do estômago, eles são do pH 10. Está escrito aqui em cima antiácido para o estômago. Então, esse tipo de medicamento é um medicamento que controla a acidificação do estômago, tá? E aonde a água entra nisso? A água, ela é o único componente que ela é neutra. Então, ela não é nem ácida e ela não é nem alcalina, ela é neutra. E sabe o que eu acho mais interessante? Você já ouviu aquela frase que diz assim: Nossa, Amanda, já chegaram vários pacientes falando para mim isso. É verdade que para um copo de refrigerante que eu ingiro, eu tenho que tomar 32 copos de água? É verdade, tá bom? É verdade. Mas vamos entender esse conceito. Por que existe isso? Para regular o pH do organismo, porque o pH do nosso sangue é 8. Então, o nosso sangue ele tem um ambiente totalmente alcalino. Já o pH do refrigerante, principalmente os refrigerantes à base de cola, adivinha só, tá entre o 2 e o 3. Eu coloquei bem pequenininho aqui, ó, tá 2,5. Porque o refrigerante à base de cola, o pH dele é de 2,5. Então, ele é totalmente ácido. Então, pensa assim, é um ambiente totalmente ácido, é um ingrediente totalmente ácido entrando num meio totalmente alcalino, que é o nosso sangue. Então, por isso que a água
ela é neutra. Então, ela tem a capacidade de regular o pH sanguíneo. Olha só, gente. Olha só. Isso é uma das informações mais importantes sobre a água, além de hidratação, além de tudo isso que nós comentamos aqui, do intestino e tudo mais. Porque ela tem a capacidade de regular todas as funções do nosso corpo, regulando o pH sanguíneo. Então, isso é extremamente importante. Como eu falei aqui para vocês, eu até deixei uma anotação aqui. O nosso corpo humano, ele tem 60 a 70% de água. Então, a água ela é o maior componente que tem no nosso corpo humano. E é verdade, Amanda, que a água... Eu tenho que tomar 2 litros de água por dia. Eu até comentei isso na live que a gente fez ontem no Instagram. E é verdade, mas eu gostaria de explicar esse conceito para vocês. Né? Os 2 litros é um padrão que a Organização Mundial da Saúde ela fala para as pessoas terem mais ou menos uma noção do quanto que tem que tomar. Só que existe um cálculo que é feito para você saber a quantidade de água que é necessário tomar por quilo de peso, tá bom? Que eu fiz aqui desse outro lado aqui para vocês. Amanda, como que eu sei quantos litros de água eu, fulano de tal, tenho que tomar? Aqui eu peguei um indivíduo, por exemplo, de 80 quilos, tá? Então você vai sempre fazer uma multiplicação muito simples. Você vai pegar a sua calculadora aí. Se você tiver uma calculadora aí perto de você, você já faz aí, já pega aí, já com você. Você vai pegar e vai multiplicar o seu peso por 35 ml, tá? Porque os estudos mostram que o correto é tomar 35 ml a cada quilo de peso. Então, você vai pegar o seu peso e vai multiplicar. Você vai fazer 35 vezes o seu peso. Eu peguei um exemplo aqui, fiz o cálculo para vocês de um adulto comum, de um adulto de 80 quilos mais ou menos. Então, um adulto que tem 80 quilos, se você multiplicar 35 por 80, vai dar 2.800, que no caso são 2 litros de água e 800 ml, tá? Diariamente. Então, quando a gente fala assim, tem que consumir 2 litros de água por dia, tem. Não é uma mentira. É um padrão, é uma coisa mais fácil de você conseguir assimilar. Mas hoje eu tô te explicando para você saber exatamente a quantidade que você tem que tomar para você, tá bom? Então, pensa assim, quanto mais peso a pessoa tem, mais água aquele corpo precisa. Então, quanto mais pesado o ser humano for, mais água ele precisa para fazer as funções metabólicas dele funcionar. E, gente, com certeza, a melhor forma que você tem para você lembrar de tomar água é tendo uma garrafinha perto de você. Pode ser pequena, pode ser grande. Você já pode comprar aquelas garrafas, já tem garrafas de 2 litros, né, para você conseguir medir a quantidade de água que você está tomando por dia. Por exemplo, essa minha garrafinha aqui, ela tem 500 ml. Para eu chegar a 2 litros ou a quantidade que eu preciso tomar pelo meu quilo de peso, o que eu tenho que fazer? Vamos supor que são 2 litros, eu tenho que tomar 4 dessas, sendo cada uma de 500 ml, totalizando aí 2 litros de água. Então é uma estratégia nutricional muito boa você andar com uma garrafinha. Tanto é que no curso Menor Peso, vocês vão ver eu falando demais sobre a água. Toda a aula eu vou dar um lembrete para você, vou perguntar se você já está com a sua garrafinha de água, né? Eu sempre falo lá nas aulas para as pessoas não esquecerem, os alunos não esquecerem. A água, gente, ela é muito simples, né? Ela é muito, muito simples, mas é um fator extremamente importante para a nossa saúde, tá? E como tudo demais faz mal, né? Existe corpos e corpos, né? Existem pessoas e pessoas. Os atletas, gente, eles são outra classe de indivíduos que nós trabalhamos, tá? Porque os atletas, quando um nutricionista trabalha com um atleta, tudo é diferente nele. A função metabólica geralmente é mais rápida, ele gasta muita energia, demais da conta, então precisa repor demais essa energia. E a água, esse cálculo aqui, para quem é fisiculturista, para quem é um atleta mesmo em alta performance, esse cálculo acaba não entrando para o padrão dessa pessoa, porque ele faz mais atividade do que nós, seres humanos, que são apenas ativos, né? Então, assim, os atletas e as pessoas de alta performance
que são pessoas do fisiculturismo, esse cálculo aqui não é usado para esse tipo de pessoas, para esse tipo de indivíduo, tá? É outro cálculo, é avaliado quanto que essa pessoa gasta, qual que é o gasto hídrico dela, quanto de água que o corpo dela vai ser necessário para fazer todas as funções, principalmente porque pensa assim que essa pessoa ela vive dentro de uma academia, ela vive fazendo exercício físico, ela vive, né? É o trabalho dela. Então, ela precisa de uma dieta extremamente regrada e tem pessoas assim, gente, por exemplo, eu vou abrir aqui com vocês, né? Eu acompanho bastante a Juju Salimene, que ela era uma paniquete, né, do Pânico, e ela já chegou a entrar nessas competições de fisiculturismo, enfim, ela malha bastante. Ela em si falou no Instagram dela que ela precisa tomar 7 litros de água por dia. Então isso é bastante coisa. Você olha, você fala, meu, eu não tô conseguindo nem tomar 1 litro de água por dia, quem dirá 7, né, de litros de água por dia. Mas é para ela. Isso é específico para ela por conta das atividades que ela faz, por conta do exercício, do tipo de exercício físico que ela faz, né? Então, isso daqui é para nós, seres humanos, que queremos atingir a quantidade de água necessária para o quilo de peso, tá bom? Sem colocar em conta nível de atividade física, tá bom? Sem colocar em conta as outras atividades que nós fazemos durante o dia, certo? E como eu disse aqui para vocês, né? Como tudo demais faz mal, né? Como tudo demais faz mal, o excesso de água ele pode desencadear algumas disfunções em nosso corpo. Uma delas, gente, é assim. Você com certeza já deve ter ouvido falar aí do sal, né? O sal isso, o sal é aquilo, e o sal, e o sal, e o sal. O sal ele é formado por alguns componentes, dentre eles o cloreto de sódio, tá? Então, o sal e o sódio são coisas diferentes. O sódio é o que contém, é um dos ingredientes que está presente no sal. O iodo é um dos ingredientes que está presente no sal. Porém, o excesso de água em nosso corpo faz com que esse cloreto de sódio seja totalmente excretado do nosso corpo, tá? Seja totalmente excretado, eliminado, e a gente acaba tendo uma doença chamada hiponatremia, que é falta de sódio, tá? Falta de sódio. E o sódio em nosso organismo, nas recomendações ideais, nas recomendações adequadas para nós, ele traz muitos benefícios. O sódio, gente, ele existe uma bomba dentro do nosso corpo chamada bomba de sódio e potássio, que faz trocas dentro da célula. Então, a molécula de sódio e a molécula de potássio, elas são ao contrário uma da outra dentro do nosso organismo. Elas agem de formas diferentes. Quando tem uma, não tem a outra. Quando tem a outra, não tem a uma, entendeu? E quando a gente toma muita água, excesso de água, faz com que o sódio seja totalmente colocado para fora do nosso organismo e a gente acaba tendo baixo sódio no corpo, causando aí, gente, principalmente pressão baixa. Uma pressão baixa, levando a desmaios, levando a náuseas, né? Então, é extremamente importante a gente entender que tudo demais faz mal, tá bom? Até a água. Fora que ela desregula todos os eletrólitos do nosso corpo, né? Falei um pouquinho dos eletrólitos aí no começo da nossa aula, e os eletrólitos, eles são... O que são eletrólitos? São sais minerais que saem no suor. Então, o cloreto de sódio, sabe, o potássio, os minerais que tem dentro de nós, isso tudo é um conjunto de eletrólitos. São elétrons pequenininhos, e também tem os minérios que a gente acaba se alimentando deles, que tem nos alimentos. Então, quando a gente toma muita água, a gente acaba eliminando tudo isso pela urina, né? E quando a gente toma água mais do que nós devemos, nós acabamos eliminando tudo isso na urina, e o nosso corpo acaba não ficando com nada para ele. Ah, mas e os estoques? Até os estoques são removidos. Então, para você ter noção, precisa tomar muita água mesmo para chegar no nível de você poder tirar tudo, de você tirar tudo do corpo, né? Eu queria também lembrar vocês, né? Às vezes você fala assim para mim, eu já ouvi muitas pessoas falando, Amanda, eu tenho muita dificuldade de tomar água, eu não gosto, tem pessoas que não gostam mesmo de água, né? E existem várias estratégias nutricionais para você tomar água, tá bom? Lembrando, gente, que a água ela está presente nos alimentos. Então, vamos supor, você pode tomar um suco de laranja,
natural, pegar a laranja, espremer, ali dentro tem água. A melancia é riquíssima, riquíssima em água, sabe? A alface, gente, nossa, a alface é pura água. A alface é pura água e fibra. Na verdade, assim, principalmente a alface americana. Americana não, desculpa, alface crespa. Ela é o tipo de alface que mais tem água e mais tem fibra. Então, existem alimentos que têm muita água, muita água. Abacaxi, o próprio limão, que a gente comentou aqui da acidificação dele, tem bastante água. Então, os alimentos também têm água, né? E uma outra estratégia nutricional também é você fazer aquela água saborizada. Por exemplo, você pode cortar morango, sabe? Cortar algumas frutas, colocar dentro de uma tigela com água e tomar aquela água saborizada, né? Então, essa água, ela é um tipo de água, é um tipo de estratégia nutricional utilizado para quem não gosta de tomar água, né? Então, apostem mais não gosto de água, mano, o que eu posso fazer? Você pode utilizar essa estratégia, você pode apostar nos sucos naturais, tá bom? Lembrando que, gente, o melhor sempre vai ser você tomar a água cristalina, a água pura. Mas, para você começar a se adaptar, a água, ela é extremamente importante e para você se adaptar com ela, você pode usar essas estratégias nutricionais que a gente conversou aqui, tá bom? Bom, então, uma coisa bem importante também sobre a água, só para a gente finalizar aqui, é que a água, ela regula bastante a temperatura corporal, né? Então, você pode perceber que quando está com muito calor, o que acontece? A gente soa muito. E o suor é o quê? É a água do nosso corpo que tá ali também saindo. Gente, a gente elimina água no choro, a gente elimina água no suor, na urina, nas fezes, a gente elimina água o tempo inteiro. Na saliva que falam para vocês também. Então, o tempo inteiro a gente está eliminando água do nosso corpo. Então, o tempo inteiro essa água precisa ser reposta, tá? Por isso que tem a quantidade aí diária necessária para você ingerir. E quando está muito calor, a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba ficando com muita sede. A sede já é um sinal de desidratação. Então, você precisa repor a água que você está ali perdendo através do suor para poder regular a temperatura corporal, tá? Então, gente, no calor apostem bastante em água, certo? Bom, vamos então aqui às perguntas da galera. Vamos lá, então. O Tiago perguntou assim para mim: água com gás traz algum benefício? A água com gás, ela só é adicionada o carbono, tá? Ela é adicionada, se eu não me engano, é o carbono na água. A única questão em relação à água é porque desequilibra o pH da água cristalina, da água natural que nós conhecemos, ele tem que ser em torno aí de 7. Tem alguns pHs que são mais alcalinos, por exemplo, eu não quero falar marcas aqui, mas tem algumas marcas que fazem a propaganda, né? A água leve e tudo mais. Significa que o pH da água, ela é um pouco mais alcalino, né? Mas a água que nós temos que consumir, gente, ela tem que ser neutra, tá? Isso, assim, é sempre estratégia de marketing aí para as vendas e tudo mais, né? A água sendo neutra, a água tendo pH 7 e outra, vem escrito na rotulagem, tá? Da água, lá o pH dela. Então, você dá uma lida lá no rótulo da água, que vem escrito qual que é o pH dela, tá? Assim como vem escrito o pH de todas as bebidas também na rotulagem, tá? Então, na água com gás, ela é adicionado carbono, se eu não me engano, é moléculas de carbono que é adicionado. Tanto é que você tenta tirar, ela é uma água bem industrializada, porque você tenta tirar. Eu, pelo menos, uma vez tentei tirar o gás da água, eu não conseguia tirar o gás dela. E a questão é que desregula o pH da água, tá? A água com gás, ela é boa para matar a sede, ela é boa para hidratação, não vai mudar muita coisa na função. Mas em relação a pH, a regular o pH sanguíneo, aí vai alterar, entendeu? Eu não aconselho para pessoas, porque assim, eu, por exemplo, eu não sei se vocês sentem assim, eu já tentei tomar água com gás, né? E a água com gás, ela não matava a minha sede. Ela não matava a minha sede.
ela era super estranha, assim. Eu gostava muito de tomar água com gás e limão. De vez em quando até tomo, quando eu vou em restaurante, eu não quero tomar refrigerante, enfim. Eu pego e peço uma água com gás e limão. E limão espremido no copo, eu gosto, principalmente no calor. Só que eu não tomo no meu dia a dia. É uma coisa que eu tomo esporadicamente, para substituir o refrigerante na minha vida, por exemplo. Eu não indico água com gás, justamente porque eu não vejo mais benefício em tomar água com gás do que a água comum, tá? Eu só vou indicar para vocês coisas que eu vejo mais benefício, tá? Então, se você tomando uma água normal, se você consegue tomar a água normal, a água comum, que tem o pH 7, invista mais nessa água do que na água com gás. Mas não, a água com gás ela não faz nenhum mal, a não ser essa questão de desregular o pH que eu falei para vocês. E os benefícios que ela traz é o mesmo benefício da água comum. Ela também ajuda na hidratação, né? Ela também ajuda a eliminar eletrólitos do corpo. Ela ajuda também na excreção. Ela trabalha a água com gás, também vai para os rins, né? Ela também ajuda ali na filtração dos rins, principalmente na hora de excreção, de a gente excretar coisas que a gente não tem que ter no corpo. Então a água com gás, ela traz os mesmos benefícios, entre aspas, né? Tirando a parte do pH, tá bom? A Ludmilla perguntou assim: a água pode inchar? Sim, é um dos malefícios de tomar água em excesso, tá bom? Uma coisa muito, muito, muito importante, principalmente nas mulheres, nós temos ação de hormônios dentro de nós, tá? Então, os homens também, mas é mais em mulher, principalmente em período pré-menstrual. As mulheres, elas têm mais ação dos hormônios nessa fase dentro do corpo, e algum excesso de água pode trazer um inchaço. O que significa isso? O seu corpo pega toda aquela água e, de vez eliminar aquela água fica acumulada no seu corpo. Ela fica acumulada principalmente na região da barriga, né? Pertinho dos adipócitos aí, que são as células de gordura do corpo. E aí, às vezes, você está se pesando, tá vendo que o número da balança está aumentando, e você está comendo direito, você está fazendo exercício físico e não está perdendo peso da balança, pode ser que você esteja inchado, né? Se você perceber que sua barriga está bem redonda, né? Você vê aqui assim que não é pneuzinho, sabe? Você aperta assim e não é bem o pneuzinho. Você vê que é inchaço mesmo. É importante você tomar e apostar em sucos diuréticos, né? Que ajuda nessa eliminação de água do corpo que não deveria estar ali, tá bom? Então você pode tomar alguns chás diuréticos, existem chás diuréticos e existem sucos diuréticos, por exemplo. O abacaxi é um suco totalmente diurético, tá? Suco de abacaxi, ele é bem diurético. Tiago perguntou para nós também, né? O que a falta de água pode trazer em nosso corpo? Acredito que eu não comentei sobre isso, né? Não lembro. Mas enfim, vamos lá. A falta de água, ela pode trazer principalmente a desidratação, tá? E a desidratação, ela pode levar a anemia, ela pode levar a baixa queda de pressão também do nosso corpo. Então, pode causar desmaios, pode causar ânsias, pode causar dores de cabeça, sabe? A dor de cabeça tá super relacionada. Eu nunca vou esquecer isso. Eu tinha crise de enxaqueca, gente, assim. Quando eu era menor, eu tinha muita crise de enxaqueca, de passar mal mesmo, de parar no hospital e ficava 3, 4 dias com dor de cabeça. E a primeira coisa que a minha neurologista perguntou é: você toma água? E eu já tomava bastante água naquela época, né? Eu nunca vou esquecer disso. Aquilo me marcou muito porque eu falei, eu perguntei na época, né? Eu não estava fazendo faculdade ainda. Eu falei, nossa, o que tem a ver água com dor de cabeça? A água é totalmente ligada. Pessoas que têm muitas dores de cabeça a dor de cabeça é um sinal de desidratação. Então, não pense que a desidratação ela é. Você precisa lembrar de pessoas, sei lá, da África, do continente africano, e lembrar. Você não precisa disso, entendeu? Basta você sentir sede. A sede já é um sinal de desidratação. Logo com a sede, nós temos o quê? Dores de cabeça. Às vezes a sua dor de cabeça, você toma remédio e não melhora. Às vezes a sua dor de cabeça é um sinal que o seu corpo está precisando de água, que você está tomando água de uma forma insuficiente para o seu corpo, tá? Então, a falta de água, ela também pode trazer, principalmente, falta de filtração renal e acabar acumulando pedras nos rins. Eu cansei de ver relatos, assim, relatos de pessoas que não tomam água,
e tem pedra nos rins. Tá totalmente ligado porque a água, pensa comigo, os rins é um meio de filtração. E a água ela vai entrar nos seus rins, ela vai passar pelos cálculos renais ali, né? Vai passar, cálculos renais não, ela vai passar pelos néfrons, que são algumas estruturas dentro dos rins, e ela passa pelos néfrons ali para ser filtrado. Aquela água vai filtrando até ser excretado, e naquela própria água, tudo que tá ruim do nosso organismo, ela leva para a urina. E se você não tiver água, sabe o que acontece? Ali naqueles néfrons vão formando pequenas pedrinhas de sais minerais que deveria sair do seu corpo. Aquelas pedras vão formando, vai enrijecendo, vai formando cálculos e aquilo causa dor. Então a falta de água, ela tá super ligada, tem tudo a ver com pedras renais, cálculos renais. Respondida a sua pergunta, a água da torneira e a do filtro muda o pH? Sim, muda bastante o pH. Porém, a água, gente, algumas águas, depende muito do local que você tá. Por exemplo, aqui em São Paulo, graças a Deus, nós temos um abastecimento de água bem favorável, tá? A água do Brasil, pela Sabesp, né, que é a principal filtradora aí de água, a principal rede de água que nós temos, a água do Brasil é considerada uma das águas mais limpas do mundo inteiro, tá? Então, não, se você tomar uma água da torneira, aqui em São Paulo, tá? Não vai fazer tanto mal quanto se você tomar uma água de um lugar que não tem água encanada, por exemplo. Ou de um lugar do sertão. Não precisa ir muito longe, não, viu? Você pode ir aqui perto mesmo da gente. É que eu não tenho conhecimento de lugares que ainda não tem água encanada aqui em São Paulo. Eu acho que na cidade de São Paulo já tem bastante. Acho que não tem nenhum lugar que não tem água encanada. Mas se você for lá para o Nordeste, por exemplo, interior do Nordeste, são lugares aonde tem seca, aonde faz muito calor, e eu tenho certeza que naqueles lugares ele não tem água encanada. Então, se eu responder para essa pergunta, faz mal tomar água da torneira ou algo do tipo assim, muda o pH, lá já muda bastante. Então, falando aqui de nós, de São Paulo, não tem problema se tomar água da torneira, mas a água filtrada ela é sempre melhor. Por quê? A água da torneira, ela vai com alguns componentes, principalmente flúor, tá? Ela tem a água da torneira carrega com ela um pouco de flúor. Eu até ouvi um relato de um conhecido próximo, né, que ele falava assim que tinha que tomar água da torneira porque tinha flúor e fazia bem para os dentes. E aí eu falei, acho que essa pessoa precisa um pouco mais de informação. O flúor da pasta de dente já tem. A pasta de dente já tem bastante flúor, o suficiente para os nossos dentes. Então, não, você não precisa tomar água da torneira por causa do flúor, tá? O que acontece é que a água da torneira tem bastante sais minerais que não é muito bem-vindo em nosso corpo. Não é muito legal o nosso corpo ingerir aqueles sais minerais. O flúor, por exemplo, é um deles, entendeu? Fora que a água da torneira, ela vem bastante também, ela tem cloro e algumas águas de algumas torneiras podem conter até chumbo e metais pesados. Então é a mesma história do peixe. Por exemplo, o peixe está no mar. O peixe carrega com ele vários metais pesados, porque a água do mar, ela é uma água poluída, ela é uma água onde ele tem navio que passa, né, passa barcos, enfim. É uma água extremamente poluída e naquela água contém metais pesados. Não é legal você comer peixe todo dia, né? 2, 3 vezes por semana, ok, é o máximo, mas só, né? A mesma questão da água. A água da torneira em relação ao pH muda dependendo da região que você está, dependendo do lugar que você está. Eu acredito que aqui em São Paulo não temos esse problema, porque em todos os lugares nós temos água encanada, graças a Deus. Mas dependendo do lugar que você está, sempre leve a sua água filtrada, tá? Ou você pode filtrar a água, igual acho que vocês já viram vídeos de pessoas que ficam presas em floresta, né? E aí tem a água da chuva, geralmente o que eles fazem? Eles fervem aquela água para poder matar qualquer tipo de bactéria que tem ali, enfim. Mas assim, em relação à água da torneira, vocês podem ficar tranquilos de uma certa forma, porque ela é uma água muito bem vista, tá? Ela é difícil ter uma intoxicação alimentar por causa da água da torneira. É muito mais fácil ter uma intoxicação alimentar por causa de comida estragada ou comida mal lavada do que
pela água, tá bom? Pela água que passa em nossa torneira. Certo, gente? Alguém tem mais alguma perguntinha aí? Quero deixar aqui para vocês, né? Eu espero que vocês tenham entendido a importância da água. Eu acho que é muito fácil, né, virar para vocês e falar assim: tomem água. Eu acho que é muito fácil eu só fazer um post ou você chegar numa consulta comigo e falar: tome água. Mas o ideal é trazer o seu entendimento, te conscientizar da importância da água, tá? Não faz mal você tomar refrigerante, sabe? Ai, mas eu quero tomar refrigerante, tô com sede, toma refrigerante. Não, você tá com sede, tem que tomar água. Quando você tá com sede, o seu corpo tá pedindo água. Lembrando que o refrigerante e os outros sucos de pozinho são coisas totalmente industrializadas. A gente tem a água, gente, que é barata, a água que é assim, é algo fácil de encontrar, sabe? Você não vai gastar muito tendo água, pode ter certeza. Você vai gastar muito mais com refrigerante do que com água. É, a água, ela. Quando o seu corpo está com sede, ele está com sede de água, não é com sede de refrigerante. Eu já vi essa frase, ah, mas eu quando estou com sede, eu fico com sede de refrigerante. Não, eu tenho certeza que você não ficou com sede de refrigerante. Na verdade, seu corpo está com sede de água mesmo. É porque você acha, você acostumou o seu corpo assim. Então, o meu desafio para vocês, todas essa semana que nós vamos ter essa sequência de vídeos, eu quero deixar para vocês sempre um desafio, né? Eu quero começar a acostumar vocês a sempre deixar um desafio. Primeiro, eu quero que você faça esse cálculo simples aí na sua casa, manda para mim no direct ou manda para mim no Instagram lá e me marca no seu post. Me fala qual que é a quantidade que o seu corpo precisa de água. E o meu desafio é que você passe a levar garrafinha com você de água para onde você for. Sabe? Para onde você for, leva a sua garrafinha de água. É extremamente importante porque ela vai ser o seu lembrete. Gente, é automático. Você vai olhar para a água, você vai sentir sede, você vai sentir vontade de tomar água. Sério. Pode tomar água gelada, sabe? Se você gosta de bebida gelada, toma água gelada. Ai, Amanda, eu não gosto muito de água, o que eu posso fazer? Meu, corta um pedacinho corta pedacinhos de frutas, pode pegar hortelã, gengibre, morango, pega tudo isso, coloca numa garrafinha ou numa jarra, vai tomando essa água durante o seu dia, sabe? Mas consuma água. E principalmente, eu sei que não é muito. Gente, eu já tentei tomar 2 litros de água por dia. Teve uma época que eu conseguia muito, assim. Todos os dias eu atingia essa quantidade. Só que teve uma época que eu comecei a passar. Começou a passar a quantidade de água para eu tomar por dia e começou a me fazer um certo mal, igual eu falei para vocês no começo do vídeo. Comecei a ter, a urina começou a ficar transparente. E não é esse o objetivo. O objetivo não é você tomar água e a água sair toda do seu corpo. O objetivo é que aquela água faça alguma coisa dentro do seu corpo. E leve com ela, né, na hora de ser excretada, leve com ela tudo que é necessário no nosso corpo, tudo aquilo que não faz bem para o nosso corpo. Certo? Gente, tomem água, né, para finalizar aí essa aula de hoje. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vou deixar aqui o tempinho para vocês mandarem, né? Tomem água, indiquem, fala isso para as pessoas, sabe? O conhecimento ele é muito bom, mas ele é melhor ainda quando você passa isso adiante para as pessoas. Então, lembrando do nosso cálculo aqui, você vai fazer 35 ml de água por quilo de peso. Então, são 35 vezes o seu peso, tá? E aí vai dar um valor aí no final. Aqui nesse caso desse indivíduo de 80 quilos, ele tem que consumir 2 litros e 800 ml de água, próximo dos 3 litros de água. Bem próximo dos 3 litros de água aí por dia, tá? Então leva sempre uma garrafinha com você. É algo que não, eu confesso para vocês, é algo que não é fácil, mas grandes mudanças, elas começam de pequenos passos, tá? Então, dê o seu primeiro passo. Se você já está assistindo essa aula, se você está assistindo essa semana menor peso, é porque você está decidido a tomar os seus primeiros passos. E eu posso te garantir que a água vai colaborar demais para a sua reeducação alimentar. A água vai colaborar demais para a sua perca de peso, principalmente porque você vai se sentir mais saciado, muito mais saciado. Tiagão tá aí acompanhando a gente com tudo, né? Muito obrigada, Tiago, muito obrigada, Ludmila, muito obrigada a todos os outros que se inscreveram, né? Nós encaminhamos aí, vamos encaminhar todos os dias para vocês por e-mail, né? Nós iremos fazer assim durante todos os dias da semana,
começando de hoje, terça, quarta, quinta e sexta, nós iremos fazer as lives aqui no YouTube com o link fechado, né? Peço, por favor, para que vocês não divulguem o link para pessoas que não se inscreveram, porque todo mundo que se inscreveu recebeu esse, assim como você recebeu, todo mundo que recebeu esse link aí no seu e-mail, tá bom? Então, provavelmente essa aula vai ficar gravada aqui, tá? E é isso, pessoal. Eu agradeço demais a presença de vocês. Tomem água, né? Vou até tomar um gole da minha, porque eu fiquei com sede, eu falei demais. Fiquei com sede. Sede é sinal de desidratação, então tomar cuidado. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, estou à sua disposição. Lembra de me seguir nas redes sociais, Instagram, aqui no canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito na página, se inscreve também, tá bom? Fico por aqui. Vejo vocês amanhã, tá bom? Amanhã nós temos um tema incrível. Nós vamos falar um pouquinho aí sobre... Eu percebi que nos vídeos que nós fizemos da aula passada, tiveram alguns vídeos que cortaram, né? Então amanhã eu vou falar um pouco para vocês sobre o ciclo da restrição, tá? E eu vou dar uma pincelada lá em atividade física. Amanhã eu vou fazer tudo isso para a gente conversar um pouco, porque eu percebi que o vídeo da aula passada ele tá com alguns cortes, né? Então a gente vai entrar amanhã num assunto mais que a gente vai fazer um bem bolado aí para juntar esses dois assuntos, tá? Vamos conversar sobre o ciclo da restrição. Então não perca, venha com bastante expectativa amanhã. Fechado. Um beijo e fiquem com Deus.